Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos gravar mais uma aula nossa para o nosso dia 24 do mês 9, dando continuidade aos nossos conceitos, às nossas propostas em busca da compreensão e entendimento sobre psicologia social comunitária. Como a gente vem abordando já há algum tempo, uma das características da nossa participação enquanto profissionais da área da saúde, mais especificamente a psicologia, ela visa também trabalhar a questão de o que se pode realmente fazer em termos de fundamentação, ou seja, o que pode ser feito para que a gente possa encontrar soluções, encontrar meios que possa minimizar, resolver ou até mesmo eliminar em definitivo problemas de ordem social. Várias vezes nós já falamos que a comunidade, independente de qual característica ela tenha, ela necessita de ter de início uma ideia central, uma proposta central de que o que é preciso fazer. Falamos, por exemplo, de que é preciso fazer todo um trabalho baseado em pesquisas. Não adianta nada se fazer um trabalho sem que haja uma base, como é que eu posso dizer, uma base metodológica e fundamentada em informações cientificamente comprovadas, ou seja, que se fez uma pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Fazer as coisas por fazer sem uma base de investigação, fazer por fazer, é a coisa do que nós já falamos, um trabalho muito empírico, muito momentâneo, muito artificial. Ora, isso, por exemplo, é feito por, de repente, grupos comunitários que oferecem, por exemplo, como fez agora recentemente, foi até criticado acho que o padre Júlio Lancelotti, se eu não me engano, acho que é padre ele faz um trabalho comunitário muito legal, dando alimento, oferecendo marmitex, né, para o pessoal de rua, os moradores de rua. Foi criticado que ele, segundo um indivíduo aí relacionado com política, disse que ele reforça um comportamento, ele encobre esse tipo de comportamento. Ora, vamos começar a pensar na questão do quem é que encobre o quê, né? Será que não é o Estado, com suas políticas sociais, não está encobrindo as realidades? O que é a Cracolândia, que pode se identificar como sendo uma comunidade? Então, nós temos que fazer trabalhos mais aprofundados, né? Trabalhos mais enriquecidos com bases que possam permitir identificar as causas. Vamos exemplificar para a gente entender bem o que é isso, quando há um trabalho científico muito bem feito. Médico, dentista, pessoal da área da saúde, principalmente médico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim. Eles visualizam o quê? Fazer uma investigação sobre uma determinada doença. Usam-se ferramentas, usam-se uma série de recursos para poder identificar efetivamente qual é o problema. Não só o sintoma está ali, não é? Existe um sintoma que está manifestando, que está acusando uma doença, não é? Ora, a partir do momento que se define que método vai se usar, que recursos vai se usar, é porque nós estamos buscando a solução de um problema. Vamos pegar essa ideia e levar para a nossa questão social, para a nossa sociedade e para a nossa população mais carente. Qual é o sintoma que a gente tem? Então vamos lá. Problema de saúde, a gente está cansado de discutir isso, isso merece sempre ser lembrado, ser discutido constantemente. Problema educacional, que a gente já viu, o quanto estamos defasados dos problemas educacionais, haja vista o quanto a gente tem observado os dados que vêm aparecendo aí, o índice de desempenho da meninada no ensino médio e fundamental é gritante,
deu uma pequena melhorada, é verdade, mas está muito longe de ser o ensino, no mínimo mesmo, adequado. Está muito defasado em função das políticas educacionais aplicadas aí. Mudam-se os nomes, mudam-se os meios, mudam-se nomenclaturas e não se investe, não se utiliza de recursos para que se possa melhorar não apenas a questão do ensino, mas incentivar, melhorar a condição também dos professores. Não sei quem, na aula anterior, fez a seguinte pergunta, né, na aula anterior nossa, online, se parece-me que os professores de escola particular ganham mais ou têm um rendimento melhorado em relação ao professor da escola pública. Foi muito claro, o professor da escola pública ganha pouco, então ele tem uma jornada muito grande, trabalha em várias escolas para poder fazer um valor, para poder sobreviver. E a escola pública. Uma escola particular, gente, aqui entre nós, não dá para comparar uma escola de primeiro mundo, como um Dante, Américo Brasiliense, Secrequé e tantos outros, que tem toda uma estrutura, tem toda uma condição. E outra coisa, a população é uma população privilegiada, pertencente a uma elite. Isso é uma das situações, ou seja, o sintoma que nós temos aí enquanto nós tivermos essa política de apenas, então, somente cumprir obrigações educacionais, nós não vamos sair do lugar. Vamos continuar do mesmo jeito que a gente vê nos últimos anos aí. É a coisa do que falou aquele político, está escondendo, ou seja, se joga a sujeira debaixo do tapete, que é o que mais se faz na educação. Se fala, se comenta, entra governo, sai governo, vai melhorar, porque nós vamos pegar mais dinheiro para investir na educação e não se investe porcaria nenhuma. Né? Ou seja, temos uma grande dificuldade de definir que políticas sociais são essas. Esses sintomas eles refletem na formação do cidadão enquanto indivíduo pertencente a um sistema social. Vamos lá, comentava eu também. O analfabetismo é grande nesse país, nós vamos abordar mais para frente, inclusive, essa questão. São 2 milhões e não sei quantos, se não me engano, de analfabetos mesmo. Comentamos a questão do semi-analfabetismo ou aquele que não é plenamente alfabetizado. Gente, eu particularmente não sei o que é o semi-analfabeto. Eu preciso definir o que é isso. Né? Eu confesso que ou é ou não é. Ninguém pode ser considerado semi-inteligente. Ou é inteligente ou não é. Podemos dizer que a pessoa tem uma capacidade de inteligência um pouco mais lenta, com maior dificuldade de pensamento, isso é diferente. Então ninguém é semi-inteligente. Não é? Então há uma preocupação sim nessa questão da conscientização, aí sim, de um trabalho na escola. É fazer as crianças desde cedo a aproveitarem a capacidade que têm de poder desenvolver a capacidade cognitiva. Claro que dentro daquilo que nós chamamos de estrutura cognitiva. Piaget era brilhante quando ele fala das fases de desenvolvimento cognitivo, não? No ensino médio, no ensino fundamental, nós temos a faixa etária que vai de 6 até os 11, 12 anos, mais ou menos, não? Em que as crianças têm basicamente um raciocínio concreto. Portanto, o ensino é baseado no raciocínio concreto. Legal, então está acontecendo. Depois disso, passamos para na adolescência, a meninada já tem uma outra forma de raciocinar, a abordagem em termos de disciplinas, em termos de conhecimento, é modificado até em função da condição agora cognitiva, que o jovem adolescente já entra numa fase de desenvolvimento cognitivo um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais flexibilizado. O adolescente ele já tem a capacidade de trabalhar com hipótese, ele consegue desenvolver uma condição mais formal de desenvolvimento cognitivo, como o próprio Piaget fala, fase do desenvolvimento formal, fase das operações formais, né?
Ou seja, já há uma capacidade de trabalhar com dois problemas simultaneamente, a capacidade de interpretar é muito mais acentuada. E isso tem que ser visto. Além, claro, sempre fugir muito da questão metodológica, de levar o jovem a raciocinar, ter consciência da sua capacidade de raciocínio, permitir a ele que explore, que aprenda por descoberta tantos outros meios, métodos de aprendizagem que faça com que o indivíduo possa perceber-se num contexto social. Por exemplo, uma comunidade estudantil. Não é? E a partir daí, esse jovem começa a perceber a força que tem o sistema social, a força que ele tem para também solicitar mudanças. Vamos fazer uma ponte aqui. Anos 70, nós tivemos uma geração, em função até da ditadura, lá do regime militar, nós tivemos a implantação, ou pelo menos a proposta de trazer para o curso de psicologia a disciplina psicologia social. Ora, uma coisa era muito recente, era algo muito inicial, mas que havia toda uma proposta de mudança em termos de atendimento à comunidade, por exemplo, a psiquiátrica, não? O pessoal que ficava internado, eram as questões antimanicomiais que estavam se manifestando. Ora, a partir daí, nós começamos a ter conscientização de que havia uma força na sociedade para reduzir ou fazer com que aquela forma de tratamento, aquela forma de atendimento, aquela população institucionalizada fosse mais humanizado, por exemplo. Então, existe uma força social e nessa força social eu tenho certeza que a comunidade tem condições de poder propor mudanças, condições de buscar novas possibilidades. Isso reflete também, além da conscientização, todo um dimensionamento ético que a gente já abordou também, a questão da comunidade e essa dimensão ética. O que é o certo e errado dentro dessa comunidade? Dizia eu na aula, uma comunidade, aquela onde as pessoas buscam ali dentro objetivos comuns, condições de habitação, eles partilham das mesmas ideias, isso é uma comunidade, não é? E nessa comunidade existe uma questão ética também ali dentro, o certo e o errado, né? Que permite basicamente que as pessoas possam comungar das mesmas ideias e que haja um respeito. Quando eu digo que existe quando eu digo que é um microsistema social, é porque nesse contexto, nesse sistema, existem regrinhas, normas que merecem ser respeitadas porque todos concordam, né? Esse microsistema, ele não está fora do sistema maior. Esse microsistema é parte desse sistema maior, que esse sistema maior estabelece normas, regras e formas de como deve funcionar. Porém, ele pode fazer com que as pessoas aqui dentro estabeleçam algumas regras, que eles possam, dinamicamente falando, se envolver e buscar objetivos comuns entre eles e que não fuja às exigências ou às determinações do sistema maior. Vamos dar um outro exemplo mais interessante. A família, o grupo familiar, tá bom? Ora, pai, mãe, filhos, enfim, os pais estabelecem regras, normas dentro da casa deles. Diferentemente, por exemplo, de um vizinho que tem lá uma outra maneira de encarar a realidade. Mas eles pertencem a um grupo maior da sociedade, onde não é assim tão fácil. Então, se o pai tem uma proposta de uma educação mais rígida para os filhos, isso, a sociedade como um todo não vai criticar esse indivíduo por ele estar sendo um pouco mais rígido. O que vai acontecer é que eles vão ter que resolver essa rigidez, porque a sociedade não pode impor como educar os filhos. Ela pode orientar, dar subsídios para que esses pais possam orientar. Da mesma forma, a sociedade ou o sistema social, seus representantes maiores, né, dizem, olha, o funcionamento dessa comunidade tem a sua independência, tem sua identidade, porém, as regras são essas para vocês funcionarem, senão vira bagunça. Então, essa é uma ideia muito legal. E a ética e os valores sociais estão embutidos também nesse contexto aí de
formação de fundamentação, por exemplo, de uma comunidade. E aí nós entramos numa seara importantíssima, né? O problema da crise ética, né? E a gente aborda que crise ética, na verdade, é um sinônimo de crise política, econômico e social. Olha a loucura que é isso, gente. Vamos verificar agora sim a realidade brasileira hoje. A crise moral, a crise ética. Hoje, a justiça não faz mais justiça, ninguém vai preso, o pessoal do Supremo solta bandido porque diz que não tem prova. Como diz um jornalista, os valores inverteram tanto que hoje é o poste que faz xixi no cachorro. Está tudo invertido. Eu acho que isso a crise ética, ela reflete na crise política, né? Então, observamos, político nenhum hoje, com raras, mas raríssimas exceções, é confiável. Ou eu estou enganado? Economicamente falando, vivemos uma situação desgraçadamente ruim há muito tempo, não é de agora, não é? E essa pandemia, repito, e eu vou falar várias e várias vezes, essa pandemia, ela veio desnudar, ela veio descortinar toda a nossa realidade em termos de como está a economia brasileira, né? E como, por exemplo, os nossos representantes da área econômica fazem para resolver o problema. Por exemplo, criando novos impostos, querendo inventar uma nova CPMF. Para quem não conhece e não tem lembrança disso, CPMF foi mais um imposto que quando a pessoa pegava um dinheiro na mão e fosse gastar, tinha um impostozinho embutido ali, né? E a reboque, gente, muito claramente nós temos um sério problema social, que é aquilo que a gente vem discutindo ao longo do tempo, ao longo das nossas discussões em aula, né? A crise social, que não é de agora. E crise social também não é só numa questão ética, implica na falta de uma identidade cultural que reflete, vamos voltar lá em cima, na conscientização dos cidadãos, ou seja, qual é a consciência que um cidadão tem da sua forma de existir, dos seus direitos e deveres que tem. Isso é muito claro. Porém, fica meio sem algum referencial quando se pergunta para o indivíduo qual é a proposta que ele tem, o que ele tem de perspectiva. Ele sabe que tem dificuldade, mas não tem compreensão exata dos problemas que estão acontecendo nesse país aqui. Basta lembrar, né, os problemas, por exemplo, do uso da máscara, o porquê ficar dentro de casa e vai por aí afora, né? E também nós temos uma questão que envolve, dando um pequeno salto, nas questões filosóficas, né, de uma sociedade. E aqui, por exemplo, eu anotei, tem como essência entender o pensamento das pessoas, ou seja, a própria filosofia estuda, procura entender a forma que as pessoas pensam, como o ser humano pensa. E se a gente for olhar pelo que eu comentei hoje, há uma dificuldade do indivíduo organizar seu pensamento, né? O brasileiro, com algumas exceções, tem uma capacidade fantástica. A grande maioria, por questões de educação, por problemas de formação acadêmica ou formação educacional, tem um pensamento, eu costumo dizer, um pensamento viciado, um pensamento pouco explorado, pouco desenvolvido. Portanto, nós temos uma séria dificuldade aí de organização do pensamento. E a filosofia pode explicar isso com mais tranquilidade. E a partir do momento, então, nós podemos pensar na questão da fundamentação que norteia os princípios e valores de uma sociedade, né? Esses dois itens, a crise e a fundamentação, que norteia os princípios, estão na página 28 do nosso texto roteiro. Quem já tem acesso a eles, por favor, dá uma olhadinha lá que vocês vão entender essa brincadeira aí, tá bom? A conduta social, valores éticos e morais, que a gente já falou. Só para vocês lembrarem, é importante se tenha valores éticos e morais bem definidos, regras bem definidas. Vamos dar um exemplo. Todo mundo, em algum momento na vida, ouviu dizer sobre os 10 mandamentos das leis do Moisés. Aqui Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, para que ele pudesse apresentar para os israelitas. Então, leis, regras, a gente já até abordou essa questão
dos contratos sociais aí. Um deles é a fundamentação de valores de acordo com o que as leis determinam. Bem, eu não sei, nessa época também, eu não sou muito bom nesse sentido, é o chamado Código de Hammurabi, que é do século XVIII a.C., baseado na lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Foi talvez, dizem os estudiosos, foi pela primeira vez um rei decidiu estabelecer um conjunto de leis que pudesse controlar e organizar a sociedade. Essa é a ideia central, não é? Essas leis, elas norteiam uma sociedade. Cada sociedade tem sua identidade, tem suas características, então em cima dessas características estabelece as regras, as normas existentes. E a partir daí, os movimentos internos é que vão estabelecendo regras em paralelo, não que fuja, mas que tenham sua identidadezinha ali. Vamos exemplificar. Algumas regras, por exemplo, em alguns estados existem meios, maneiras das próprias sociedades se mobilizarem e desenvolver. Em função até de cultura, né, de miscigenação. Então, se vocês pegarem estados do sul, o tipo de comportamento, atitude vai para fora, até a educação é diferenciada do pessoal que, quando a gente vai mais para o norte, nordeste, a gente tem uma diferenciação bastante elevada. Então, nós temos aí a ideia dos códigos que vão ajudar. A ideia é entender que as leis, códigos, regulamentos ajudam e visam controlar e organizar uma sociedade. Por isso nós vivemos uma sociedade organizada, mas sempre em transformação. Aí nós temos a questão da inserção social, que é a busca da redução da desigualdade social e projetos educativos e profissionalizantes. Também, na sequência, na página 30, que eu peço para vocês darem uma lida, para a gente abordar na próxima aula, que seria no dia 24, né? Então, aí nós vamos abordar a missão comunitária, né, que é a busca e propor mudanças no sentido de redução do abismo cultural, que a gente vem discutindo isso já há algum tempo, não? Do abismo cultural, social, econômico. Veja que nós estamos começando a pensar na questão da crise ética, que a gente abordou agora, né, que há entre ricos e pobres. Vamos falar da Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, isso é muito importante a gente abordar. Então, isso tudo, gente, é muito importante na medida em que nós possamos compreender o que é uma sociedade e como um psicólogo social pode, a partir do momento que ele tem todas essas informações e subsídios, ele possa atuar de maneira um pouco mais sólida, mais consistente, para dar uma contribuição para a sociedade. É uma coisa muito recente, ainda, infelizmente, mas que há muitas limitações. Ok? E é isso que nós vamos discutir doravante. Tá bom? Até a aula de quarta-feira, de quinta-feira, do dia 24. E, por favor, procurem dar uma lida para a gente fazer uma discussão. Só para reforçar a ideia, as nossas aulas têm sido muito dinâmicas, muito interessante na medida em que há uma participação. Tá ok? Então, repito, nossa disciplina é muito importante a participação. Eu não posso dominar, simplesmente passar as informações sem a participação de vocês. É muito importante que vocês participem, ok? Até lá, gente. Um abraço para vocês. Até dia 24, quinta-feira. Um abraço.